tenho o hábito de ficar com a caneta na mão. É uma muleta psicológica, né? Oi, Flávio. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom, Ricardo? Como é que estão as coisas? A gente já estava conversando aqui há mais de uma hora, né? Mas a gente está gravando, tem que falar como se estivesse começando a conversa, né? Eu vou apresentar brevemente você, porque as pessoas querem mais o conteúdo, né? E o que é razoável. Flávio Verflut, né? Verflut, meu amigão de anos, a gente fez pós-graduação em psiquiatria juntos, temos muita convergência, né? De ideais, de valores e do modo, do estilo, né? De fazer o nosso trabalho. Né? Flávio é de Brasília e a gente vai discutir um pouco como é esse nosso olhar, né? Meu nome é Ricardo Uth, sou psiquiatra também, né? Assim como Flávio, e tenho uma trajetória bem longa, né? Eu estou ficando velho e não vou cansar vocês com isso agora, né? Flávio, a ideia de hoje era a gente continuar conversando um pouco sobre aqueles assuntos que foram abordados na primeira entrevista com a Andréia, psicóloga, né? E eu queria te falar um pouco isso, assim, as pessoas têm muita curiosidade, quais as diferenças, né? Isso é clássico, né? Entre um psiquiatra e um psicólogo, né? Desculpa, gente, tô com alarme aqui. Qual que é a diferença? Quais são as diferenças, mais ou menos, entre um psicólogo e um psiquiatra? Então, de uma forma geral, a gente como psiquiatra, né, dentro do que a gente percebe, a gente trabalha muito com o campo biológico, né? Então, o nosso foco é o transtorno mental. A gente está focado em realmente trazer um equilíbrio neuroquímico, né? A psicoterapia, né, o trabalho do psicólogo, ele também trabalha no sistema nervoso, mas ele trabalha isso via fala, né? Na maioria das vezes, existe também via corpo, via outras abordagens, mas de uma forma geral, a abordagem ela é mais dentro de um campo subjetivo de ideias e de significados, né? Em relação à fala, em relação ao diálogo. Então, a terapia, o processo terapêutico, ele se dá através da linguagem, no caso verbal, e o indivíduo vai processando e ressignificando algumas experiências ou a própria visão dele na vida, e isso, de uma certa forma, com o tempo também vai alterando os circuitos cerebrais, vai alterando também o funcionamento cerebral. Então, essas duas coisas acabam estando muito próximas, mas, de fato, se a gente for definir com clareza, nós, como psiquiatras, estamos focados em trabalhar com o transtorno mental. E o psicólogo ou psicoterapeuta, o foco dele é exatamente o sujeito, né? O foco dele é exatamente ajudar o indivíduo a estar bem com a realidade dele dentro da individualidade dessa pessoa, que nem sempre há um transtorno mental, né? Isso que a gente estava conversando, inclusive, sobre isso. Às vezes o indivíduo está com um distúrbio psicológico, ele não tem necessariamente um transtorno mental. Um sofrimento, né? Um sofrimento psíquico que não configure um transtorno, né? Isso, mas é um sofrimento para a pessoa que vive e sente muito intenso, né, Ricardo? É realmente um peso muito grande. E às vezes você comentou algo muito interessante, o trabalho de ir ao psicólogo, né, a psicoterapia, é um trabalho de autoconhecimento que não necessariamente a pessoa precisa estar nem com transtorno. Sim. E nem num pico de sofrimento sem transtorno. Né? A diferença entre o sofrimento com transtorno e sem transtorno é o grau de intensidade, de extensão, de prejuízos que levem à capacidade de trabalho, de relacionamento. Então, pode ter pessoas, e é muito interessante que isso ocorra, que não estão nem com transtorno, nem com sofrimento agudo, mas que estão buscando um trabalho de descobrimento. Né? Acho que isso é interessante colocar. Né? Não é só para quem está doente. Né? Isso é uma visão bem profilática, se a gente for pensar, né? Esse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, no sentido de se perceber como é que funciona, perceber como é que está na vida, perceber como reage, como se defende, como enxerga a realidade. Tem até uma ponte aí com a filosofia, né? Tem uma ponte também com a questão da espiritualidade. É um terreno de âmbito subjetivo, mas de extrema importância, né? Porque é o que move o sujeito na vida, não somos só cérebro. É o tema principal, né, Flávio? Acho que é o tema, historicamente, desde que o ser humano se deu conta provável de existir, né, o sofrimento psíquico, a angústia,
né? A finitude, o ser para a morte, né? Eu acho que sempre foi e sempre vai ser a grande questão humana. E é interessante que a gente avançou muito, né? Hoje, se a gente for ver, comparado com 100 anos atrás, vamos colocar esse marco, né? Quantos recursos, quantas técnicas, quanto avanço houve nesses assuntos. Mas é interessante, né? O nome saúde mental, ele hoje cada vez mais está mais em evidência, mas a consistência disso não é há um desperdício, né? Não capilariza, não chega à maior parte das pessoas esses avanços, né? O que você acha disso? Sim. E tem um aspecto que eu acho que é bem prático, que eu acho que ajudaria todo mundo a entender um pouco, que é o seguinte, falando na questão prática, né, Ricardo, do nosso dia a dia, é muito comum a gente pegar um monte de pessoas, né, um número grande de pessoas com transtornos mentais. E esses transtornos mentais, às vezes, eles são circunstanciais. O que quer dizer? O indivíduo viveu um estressor significativo, a partir daquele momento ele desenvolveu um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, que são os transtornos mais comuns. E, de uma certa forma, depois de um tratamento de 8 meses, 1 ano, dependendo do que for, 2 anos, a gente consegue tirar a medicação e o indivíduo fica muito bem. E, às vezes, nem precisa de fazer um trabalho terapêutico, caso a pessoa não queira. Mas quando o indivíduo já se cronificou dentro do transtorno mental dele, quando esse indivíduo já tem depressão a longa data, já tem um quadro de transtorno de ansiedade também a longa data, quando ele tem outros transtornos mentais que claramente têm uma base genética, esses indivíduos vão precisar de tomar medicação por um tempo muito mais longo. E nesses casos, se esse indivíduo não fizer uma psicoterapia, muitas vezes dificulta bastante o tratamento da gente com os psicofármacos, porque a gente vai ter que usar muitas vezes doses maiores ou por períodos prolongados, ou usar medicamentos às vezes que têm um efeito colateral maior, porque a gente não tem nenhum fator, vamos dizer assim, não de estresse, mas o contrário, né, um fator saudável que ajudaria esse indivíduo a se organizar além do estímulo medicamentoso. Então, psicoterapia, ela deveria andar sempre junto do trabalho psiquiátrico, principalmente em doenças de longa duração e doenças crônicas, as doenças mais pontuais. A necessidade seria bom, mas nem sempre é necessário, né? Outro dia eu lembrei, agora que eu gravei um conteúdo que falava assim, né? Tratamento psiquiátrico sem psicoterapia? Como assim? Né? Então, tratamento psiquiátrico, principalmente quando a pessoa então tem um transtorno, ou seja, um sofrimento que impacta em termos de duração, intensidade e quanto isso impacta na capacidade da pessoa na vida funcional, interpessoal, de relacionamento interpessoal, a psicoterapia ela é extremamente importante, ela não é opcional. E eu vejo que muitas vezes, por uma série de questões que a gente pode discutir, talvez desdobrar até em outros vídeos, o processo se dá como uma coisa secundária, ou só se não melhorar com o remédio, né? E essa cronicidade, retomando um pouco o que você falou da capacidade da psicoterapia por si só, né, através do acesso do corpo ou da fala, dependendo da técnica, de fazer mudanças que sejam mudanças, inclusive, ao nível biológico, né? Importante que as pessoas entendam que o conceito de fisioterapia é bem interessante. Se você vai fazer uma fisioterapia porque você está com uma alteração postural, você vai fazer um trabalho de conscientização, né, de adquirir uma crítica, uma consciência dessa alteração postural, e você vai fazer um trabalho de repetição de padrão, né, nos exercícios de mudança de posicionamento e de estímulo a determinadas cadeias musculares, que no dado momento isso vira estrutura. Você não precisa mais pensar para assumir aquela postura. Isso a gente pode chamar de neuroplasticidade. Quando o cérebro, a partir de uma repetição, como foi a gente aprender a amarrar o cadarço do sapato quando era criança, a partir de uma repetição, vai criando encontros entre os neurônios em determinadas áreas do cérebro, que nós chamamos de sinapse. Aliás, o canal é mentossinapse, né? E essas sinapses ficando cada vez mais estruturadas, o processo se dá de forma automática. Então a medicação vem para ela facilitar que, através da psicoterapia e outras mudanças de vida, né, como um todo, possam proporcionar, né, uma reestruturação. Talvez o automático, eu vou chamar aqui doentio, patológico, se desfaça ou se desarme um pouco por desuso,
e o novo automático se fortaleça, né? Então a gente precisa levar cada vez mais esse tipo de entendimento para as pessoas. Ainda é muito cheio de ruídos, né, Flávio? Eu acho que tem, sim, bastante ruídos, e eu acho que um dos aspectos é que a ciência ainda não alcançou, né, essa percepção do que se chama consciência. Existe ainda uma abordagem de ver o lado subjetivo do indivíduo como se fosse só uma secreção cerebral, uma neuroquímica, e a gente compartilha, né, Ricardo, de uma visão que não é bem assim. Existe o aspecto subjetivo. O que é interessante hoje, neurociência, é que tem um racional em cima disso, de que a psicoterapia, mesmo que ela seja feita uma elaboração no nível subjetivo, ela altera alguns neurocircuitos de uma forma positiva, e ela dá um suporte, ela dá um tipo de melhora que o psicofármaco não tem condições de muitas vezes conseguir. Então, a psicoterapia ela não atua só no nível subjetivo e no nível de estrutura psicológica, ela atua também nos circuitos cerebrais. Então, são trabalhos que podem andar concomitantes, e o resultado é muito bom, né? E é bastante significativo. Potencializa o resultado, e a gente também sempre fala que não fazer isto, né, esse processo de medidas terapêuticas medicamentosas e não medicamentosas, essas mudanças, não fazer isso, né, e usar só o remédio, é responsável por falha de tratamento. E quanto mais a pessoa tem uma genética por trás, quanto mais crônico fica o tratamento, mais estrutura de sinapse se gera no cérebro e muito mais difícil fica a resposta, né? Então isso fica claro. E tem um outro ponto, né, Ricardo, que é extremamente importante, que é a questão da adesão ao tratamento. Não adianta a gente dar um bom diagnóstico, não adianta a gente encontrar um medicamento adequado, se o indivíduo não tem compreensão do porquê que ele está daquele jeito, se ele não tem uma ideia, né, psicoeducacional do porquê que ele ficou assim, o que ele precisa de fazer, e se ele não tiver uma compreensão mais ampla desse fenômeno, vamos dizer, do transtorno, ele não faz adesão. Então, a gente pode passar um medicamento correto, o diagnóstico está adequado, o indivíduo não segue o tratamento. Então, é extremamente importante, mesmo quando a pessoa não pode fazer psicoterapia, em função de questões econômicas, ou de tempo, ou o que for, a gente, como psiquiatra, a gente tende a também fazer uma psicoeducação no sentido de ajudar o indivíduo a entender por que ele está daquele jeito, de validar, vamos dizer, o aspecto subjetivo e a valorização dele como sujeito, independente se ele tem um transtorno mental ou não. Se o indivíduo vai entendendo que ele não precisa ficar passivo tomando um remédio, que na realidade a cooperação dele é muito maior do que só tomar medicação, que ele pode ler, ele pode se instruir sobre o transtorno que ele tem, ele pode ver sobre o estilo de vida, ele pode aprender a fazer uma meditação, fazer exercício, tem muitas coisas que o indivíduo pode fazer que às vezes são de baixíssimo custo. Caminhada, por exemplo, caminhada diária durante 45 minutos, isso por estímulo aeróbico, né, estímulo também orgânico, há uma melhora significativa, né? Estímulos, inclusive, alguns neuroreceptores. Então, por que não fazer? Então, mesmo quando não é possível um processo de psicoterapia, tomar consciência e ir atrás de informações é importante. Por isso, inclusive, né, Ricardo, esse projeto da gente trazer... Você fica roubando meus pensamentos. Eu ia falar agora e você rouba meus pensamentos. Isso é um problema. Muito bom, mas é isso. A ideia do canal, né, é justamente tentar compartilhar com as pessoas não só aquilo que a gente estudou, mas aquilo que a gente viu as pessoas vivendo e que a gente também viveu, vive e ainda vai viver, né? Então compartilhar isso, tornar mais acessível, mas com profundidade, é o nosso objetivo. E tem uma questão que eu lembro muito de um amigo meu, mais velho, foi gestor super bem sucedido. Ele falou para mim o significado dentro da visão de gestão sobre cultura, que acho que é um significado geral. A cultura, ele fala, é tudo aquilo que a gente faz sem pedirem para a gente fazer. Então, a gente vive dentro de um ambiente cultural, apesar de todos os avanços tecnológicos que temos, que estimula esse trabalho do olhar para si mesmo, né, do conhecer-se, do se responsabilizar pela própria vida, por procurar compreender, né, o que nos cerca de uma forma mais expandida. Você acha que isso é cultura? É da cultura? Então, não existe, né? Nós estamos numa cultura para fora, né?
tudo é uma questão de consumo e tudo é buscar o que está fora. Então, realmente, se a gente pode ir mudando um pouco essa visão e buscando essa introspecção, esse olhar para dentro, inclusive porque todos os transtornos mentais ou até distúrbios psicológicos, eles têm a ver com essa história ou essa visão que o indivíduo tem da vida, e para que ele realmente consiga clarear e ter maior profundidade e autoconhecimento, ele precisa de olhar para dentro, ele precisa de ter tempo, ele precisa de ter tempo disponível para estar consigo mesmo, que o indivíduo que está se ocupando o dia inteiro só consegue chegar em casa para dormir ou ver televisão, o que for, esse indivíduo não pode ter conexão com ele mesmo. Então, quando o transtorno mental surge, o indivíduo não tem a mínima ideia do que ele está daquele jeito, mas muitas vezes é uma falta de conexão consigo mesmo, que é o que você estava falando. Há hoje um estímulo, vamos colocar assim, colocar o cultural de uma outra forma, né? Há um estímulo muito grande do meio, jogando o indivíduo para fora, quando na realidade a verdadeira cultura deveria ser essa de conexão consigo, nesse olhar para fora, e não o contrário, de olhar para fora e ficar preso só naquela imagem que eu quero chegar, onde eu quero desenvolver, ou como eu quero estar bem em relação à sociedade, o que for. Não, a cultura pode ser interna, né? Ela pode ser voltada para esse mergulho pessoal. Sim. Não, eu concordo plenamente e é um paradoxo. É um paradoxo. Eu sempre comento assim, meu avô, há muitos anos atrás, na década final de 70, início de 80, ele foi presidente de uma empresa grande. E ele trabalhava muito, ele infartou na época. Ele trabalhava demais. Na época, eles faziam um trabalho junto com a Kawasaki, no Japão. A conversa entre eles era de cabo submarino, telégrafo. Então eles tinham que estudar as coisas, mandar as dúvidas via telégrafo. Os japoneses faziam a parte deles e ia fazendo esse vai e vem, até que a empresa, meu avô era engenheiro, né? A empresa, depois de 7 anos, ela estava funcionando, uma empresa enorme, uma siderúrgica, né? E eu costumo dizer o seguinte, a gente avançou muito, a tecnologia foi cada vez mais exponencialmente avançando, a ciência com esse modo humano de buscar controlar, né? Muitas vezes numa dose exagerada, aquilo que no fundo é incontrolável. E hoje a gente tem essa facilidade, você está em Brasília, eu estou aqui, estamos gravando aí uma entrevista, e toda a facilidade que temos. E a minha discussão, né? Outro dia eu estava discutindo isso sobre medicina do trabalho. Com tudo isso que nós temos de tecnologia, se jogasse tudo isso naquela época, quantas horas o meu avô ia trabalhar por dia? Eu brinquei na live, né, que ele ia trabalhar 2 horas por dia com almoço e cafezinho, né? Então, se ele trabalhava 14, 16 horas por dia e trabalharia 2, para onde foram as outras 12 horas? A gente continua trabalhando, possivelmente até mais do que ele trabalhava, né? E o avanço que a gente teve tecnológico, que chegou beneficamente a muitas áreas, não chegou da forma com que talvez inconscientemente a humanidade gostaria, né? Isso é um pouco aflitivo, né? Eu acho que as pessoas no dia a dia, no cotidiano, a gente não entra no automático, não reflete, reproduz, imita, copia, né? E a gente vai, sei lá, desperdiçando, né? Aí tem uma questão interessante, que aí de novo a gente volta para a questão da ciência, né? Como a ciência ela precisa de ter exatidão, ela é lenta, né? E além dela ser lenta, exatamente pelo processo ser longo, existe também a questão dos interesses econômicos, né? Quem banca, né, as pesquisas e todo um movimento, ele é feito sim pelas universidades, mas também por recursos, né? Então, de uma certa forma, tem muita coisa ainda a ser pesquisada, alguns pontos ainda realmente não tão claros, né? Então isso dificulta bastante. E eu vou dar um exemplo em relação a isso que eu acho extremamente significativo. Por enquanto, não fica claro, pelo menos com uma proposta teórica, ou pelo menos com uma tentativa de compreensão dos transtornos mentais. Se a gente não conseguir olhar a etiologia ou a causa dos transtornos mentais, nós vamos estar sempre num lugar biológico de correção e jamais poder fazer uma profilaxia, né? Então, prevenção e profilaxia pressupõe eu pelo menos identificar os fatores de risco, né? Também ter clareza as possíveis causas daquele momento, mesmo que eu não tenha exatidão da ciência, que a ciência ainda não pode dar isso para a gente, mas se eu não tiver pelo menos uma hipótese daquilo que está desequilibrando aquele indivíduo e eu não conseguir usar isso para orientar essa pessoa
o que ela pode fazer para corrigir e acertar esses estresses ou esses estímulos que estão desequilibrando o sistema nervoso dele, ele vai continuar doente. Uma das maiores frustrações para a gente, né, Ricardo, você sabe disso, é não conseguir dar alta às vezes para um paciente. A gente gostaria imensamente de poder tratar por alguns anos, parar a medicação e a pessoa seguir a vida dele. O que acontece é que, se a gente para muitas vezes a medicação, os sintomas voltam, mas voltam porque o tratamento não foi bem feito? Não. Muitas vezes que a gente percebe voltam porque esse indivíduo não tem a mínima noção do porquê ele ficou doente. E ele não tem a mínima noção do que ele pode fazer para poder ficar bem. E aí a importância da psicoterapia, aí a importância de avaliação também social desse indivíduo, a importância de entrar também com os fatores da filosofia de vida, né? Da questão de espiritualidade. O indivíduo ele precisa de ter, mesmo que não esteja ainda focado na ciência, porque a ciência não abarca isso, mas ele precisa de ter uma percepção de significado do que ele vive no transtorno mental. Senão não tem tratamento definitivo, a gente tem um tratamento que a gente custa, às vezes, a poder tirar o remédio quando o indivíduo poderia estar livre, né? Em alguns casos, óbvio. A gente sabe, claro, que os transtornos mentais de fundo mais genético, né? Esses quadros, eles têm uma alteração no nível tal em que, provavelmente, em alguns casos, a gente não vai poder tirar a medicação, mas a evolução é muito melhor quando esse indivíduo está trabalhando o significado e aprendendo a reviver e olhar para a vida dele, do que quando só está tomando medicamento, né? É interessante que eu sempre defendi, né, e a gente até fez um grande vínculo por conta disso, né? Eu sempre defendi a ideia de que se você dedicar energia, tempo, né, ao tratamento no começo, ou em qualquer momento em que você precise recomeçar, a probabilidade de resultado é muitíssimo maior. Isso demanda tempo. Esse tempo tem uma questão do financiamento para este tempo, né? Porque esse tempo custa. Quando eu trabalhava no SUS, com o Rubens, que é nosso parceiro aqui do canal, eu chegava muito antes e saía muito depois. Eu optei por dedicar esse tempo. Eu não era pago por este tempo a mais. Pago entre aspas, né? Mas esse tempo tem uma questão do sistema financiar esse tempo e haver uma cultura. Porque também não adianta você financiar esse tempo para o profissional, como eu já vi, o profissional faz rapidinho e vai embora, né? É muito importante que o paciente realmente possa sair de uma entrevista, de uma consulta, se não der para ser tudo numa vez só, com muita clareza de todo o processo. Tem que ser feita uma revisão detalhada de tudo aquilo que já foi feito, de tudo aquilo que deu certo ou não deu certo, como foi. Eu vejo às vezes o paciente chegando, doutor, eu tomei, venlafaxina e não deu certo. O que eu vejo os meus alunos muitas vezes fazerem? Na melhor das boa vontade, venlafaxina não deu certo. Né? Paciente difícil. Só que o paciente tomou venlafaxina por 15 dias, sendo que leva 45 dias, 40 para dar algum resultado, caso a dose esteja adequada. Né? Então, é bem importante, bem complexo que a gente faça um checklist geral, que o paciente compreenda todo o processo, que ele se corresponsabilize, que fique claro para ele quais são as metas, esse plano terapêutico dele, ao qual ele participa, a psicóloga, ou às vezes você está numa UTI, é o intensivista, é o cardiologista, né, num caso que tem um problema físico, orgânico associado. Né? Então isso demanda tempo e demanda um aspecto cultural. Né? E acho que isso é um grande entrave, né, Flávio? Isso aí acho que a gente... É um desejo nosso de... pequeno, né? Porque antigamente eu tinha a fantasia de que, sendo diretor, né, cheguei a ser, eu conseguiria causar impactos nas equipes como um todo, e na verdade não foi isso que ocorreu, né? Então, assim, eu te pergunto assim, você acredita que, bem honestamente, que essas mudanças culturais vão ocorrer com o tempo e vão chegar ao público como um todo? Ou você pensa que vai ser do indivíduo, de pequenos grupos? A sensação que me dá é que a experiência muitas vezes é que dita a direção, né? E a experiência que hoje a população está tendo é que ela está ficando cada vez mais doente mentalmente. E a experiência que ela tem é que só tomar medicação não vai resolver o problema dela. Você acha que isso vai ficar cada vez mais claro?
Exato, e cada vez mais claro isso ficando, as pessoas vão mais atrás de orientação de saúde mental. Na meu ponto de vista, quanto mais informações as pessoas tiverem, mais fácil o tratamento, mais tranquila a evolução, tudo melhor, né? Você é mais romântico do que eu, mas eu Sou otimista, otimista, mais otimista do que eu, mas eu também não desisto fácil não, entendeu? Né? Eu vou... não consigo viver de outro jeito, né? Essa é a forma com que a gente tem de relação com o mundo. Flávio, assim, você quer comentar alguma outra coisa? Foi nossa primeira, né? Vamos guardar com carinho na memória, né? Nosso primeiro bate-papo de bastidor para o canal. Depois a gente vai dividir isso também em pedaços, né? Teremos muita coisa ainda para poder discutir em outros momentos. Tem alguma coisa em especial que você queria falar nesse momento, deixar para nós, né? Vou chamar o público e eu, né? Então, é um sonho e é um projeto nosso, né, Ricardo, de realmente poder estar trazendo uma linguagem mais simples sobre esse tema, de tal maneira em que as pessoas se incentivam realmente a ir atrás dessas informações, não só no nosso canal, mas buscando através da internet. Tem muita coisa boa já publicada e vídeos também. Então, hoje, o acesso, né, através da internet, que está cada vez facilitando mais, o acesso é muito simples. Não, qualquer pessoa que quiser hoje ter uma compreensão maior para ter mais saúde, mesmo que ela não tenha condição financeira, às vezes, de bancar um tratamento, né, no consultório particular, ou que ela não possa fazer uma psicoterapia, ela tem condições de, com o tratamento que ela tiver condições de estar em contato e de estar seguindo, com as orientações que existem hoje sobre saúde mental, que a pessoa possa ter uma evolução muito mais tranquila e muito mais adequada, né? Então, o que eu torço, né, e a gente está querendo muito com esse projeto, é trazer de uma forma simples esse conhecimento que a gente usa no dia a dia, né, Ricardo? Nas consultas, né? Todas as consultas a gente trabalha com esse tipo de orientação. Então, a ideia é exatamente trazer de dentro da consulta para um público maior, né? Essa é a nossa intenção, né, Ricardo? E que a gente usa para nossa vida também, né? Eu tento usar. Sim, claro, pode ter certeza. E eu encerro só falando uma coisa que me veio quando você estava comentando essa parte, que a gente só reconhece aquilo que a gente conhece. Outro dia eu estava aqui mexendo no canal, quebrando cabeça, eu queria fazer uma identidade visual mais bonita, e não estava ainda do jeito que eu queria, né? E eu tive que parar para sair para passear com meu filho, e fiquei com aquela coisa na cabeça, pô, não tá bom ainda. Tava lá dirigindo, parei no farol, vi uma placa de uma loja e falei, é isso aqui. Então era uma atenção dirigida, onde a gente reconhece aquilo que a gente pré-conhece. Então hoje a gente tem um mar, hoje não, né? Tá mais, né, claro. Um mar de informações. Só que a gente, como falta a nós certos conceitos, base, a gente não reconhece aquilo que realmente é importante, é essencial. Então, quem sabe a gente possa contribuir, mesmo que para um grupo de pessoas, né, menor e na intensidade de que cada um consegue, que a gente possa contribuir. Flávio, obrigado, tá? Foi muito bom, espero que as pessoas gostem também, e vamos para frente, tá bem? Obrigado. O prazer todo meu, viu? Valeu. Um abraço. Abraço. Se o conteúdo desse vídeo foi útil, dê um like, se inscreva, compartilhe e comente.